E aí, tudo certo? A gente está aqui hoje para desvendar um daqueles mistérios do dia a dia. Como é que o computador consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Parece até mágica, né? Bom, hoje a gente vai abrir a caixa preta, dar uma espiada por dentro da máquina para entender os conceitos que fazem tudo isso funcionar. Bora lá? É só parar para pensar um pouquinho. Agora mesmo, talvez tenha uma música tocando, várias abas abertas no navegador, uma notificação pipocando na tela e um download rolando em segundo plano. Como é que uma máquina só dá conta de todo esse malabarismo? Parece que não faz sentido, mas tem uma explicação bem engenhosa por trás. Então, quem é o grande mágico por trás do show? É ele, o sistema operacional. Ele é o verdadeiro maestro dessa orquestra digital. E o conceito-chave, a peça fundamental de tudo isso, é uma coisinha chamada processo. É por aí que a nossa investigação começa. Ok, vamos direto ao ponto, ao coração do sistema. Precisamos entender de uma vez por todas o que é um processo e por que ele é a base de absolutamente tudo que acontece no computador. De um jeito bem simples, um processo nada mais é do que um programa que está rodando. Abriu o navegador? Isso virou um processo. O mais legal é que cada processo é meio egocêntrico, sabe? Ele acha que é o dono do pedaço, que tem a CPU, o cérebro da máquina, só para ele. Mas é uma ilusão. O sistema operacional é tão esperto que fica trocando a CPU entre os processos numa velocidade absurda, o que cria essa sensação de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente chama isso de pseudo-paralelismo. E olha só, um processo não está sempre ativo trabalhando. A vida dele é um ciclo entre três estados. Ou ele está, de fato, executando, usando a CPU naquele instante, ou ele está pronto, ali na fila, só esperando a vez dele chegar, ou então ele está bloqueado, esperando alguma coisa acontecer, tipo um arquivo terminar de ser lido do disco. E quem gerencia toda essa dança das cadeiras, claro, é o sistema operacional. Agora, uma curiosidade bem interessante é como os processos nascem em mundos diferentes. No universo Unix, onde o Linux mora, o comando é o fork, que basicamente cria um clone, uma cópia exata do processo original. Já o Windows tem uma abordagem mais direta, com o create process. Ele já cria o processo e carrega o programa novo de uma vez só. São duas filosofias bem diferentes para chegar no mesmo lugar. Certo, processos são ótimos. Mas e se a gente quisesse ter várias linhas de execução dentro de um mesmo programa, de um mesmo processo? Para isso, existe uma solução mais leve, mais ágil. Vamos subir um nível e falar sobre as threads. Apresento a vocês as threads. Dá para pensar nelas como se fossem mini-processos ou processos leves que moram dentro de um processo maior. A grande sacada aqui é que várias threads dentro do mesmo processo compartilham os mesmos recursos, principalmente a memória. E isso faz com que elas sejam muito mais rápidas de criar e de gerenciar. E aqui está um exemplo perfeito do nosso dia a dia. Já reparou que mesmo quando uma página está carregando uma imagem super pesada, a gente ainda consegue rolar tela, clicar nos menus? Pois é, agradeça as threads. Uma thread está ali cuidando da interface, para garantir que nada trave, enquanto uma outra está lá no fundo, esperando os dados da internet chegarem. Genial, né? Então, resumindo a ópera, usar threads é sobre ganhar performance e deixar os problemas mais responsivos. São mais rápidas, evitam que o programa todo congele por causa de uma tarefa lenta e, aqui vem o pulo do gato, nos computadores de hoje com vários núcleos de processamento, as threads permitem paralelismo de verdade, ou seja, um único programa executando várias coisas em vários núcleos ao mesmo tempo. Bom, o cenário agora é esse, um monte de processos e threads rodando para todo lado. A pergunta é, como eles conversam entre si e compartilham coisas sem que tudo vire uma bagunça completa? Isso nos leva a um desafio gigantesco chamado comunicação entre processos, ou IPC. E é aqui que a gente conhece o nosso primeiro grande vilão da história, a famosa condição de corrida. Sabe o que é isso? É quando o resultado de alguma coisa depende puramente da sorte, da ordem em que dois ou mais processos decidem acessar o mesmo recurso. É a receita para o desastre. Deixa eu contar uma historinha clássica para ilustrar. Pensa numa fila de impressão. O processo A chega e pergunta, qual a próxima vaga livre? O sistema responde, vaga número 7. Só que antes que ele consiga salvar o arquivo dele lá, o sistema operacional o pausa e dá a vez para o processo B. O processo B faz a mesma pergunta e como nada mudou, a resposta é a mesma, vaga número 7. Ele vai lá e salva o arquivo dele. Daí o processo A volta a rodar, sem ter a menor ideia do que aconteceu, e salva o arquivo dele na mesma vaga 7. Resultado, o arquivo do processo B foi para o espaço. Caos total. A solução para evitar esse tipo de bagunça tem nome. Aquele pedacinho do código que mexe no recurso compartilhado, que é o epicentro do problema, a gente chama de região crítica.
E para proteger essa região, a gente precisa aplicar um princípio fundamental, a exclusão mútua, que, trocando em miúdos, é uma regra bem simples, um de cada vez, por favor. Certo, mas como a gente garante essa regra de um de cada vez? Bom, existem ferramentas para isso, como os semáforos e os multexes. Pensa num semáforo como um contador de vagas de estacionamento. Se tiver vaga, a gente entra e diminui o contador. Se zerar, tem que esperar. Já o multex é mais simples ainda. É tipo a chave de um banheiro público. Ou está livre, ou está ocupado. Simples assim. E por ser tão leve, ele é perfeito para usar com threads. Ok, a gente já sabe como os processos funcionam e se comunicam, mas quem é que decide qual deles vai usar a valiosa CPU e por quanto tempo? Chegou a hora de conhecer o gerente dessa turma toda. E esse gerente é o escalonador ou scheduler. Ele é uma parte importantíssima do sistema operacional que vive tomando decisões. A cada milésimo de segundo, ele olha para aquela fila de processos que estão prontos para rodar e escolhe: ok, agora é a sua vez. E ele faz isso usando um algoritmo de escalonamento. Mas o que faz um escalonador ser bom? Ele precisa ser um equilibrista. Tem que ser justo, para todo mundo ter uma chance. Tem que ser eficiente, para não perder tempo só decidindo. Não um sistema interativo como o nosso computador, o tempo de resposta precisa ser rápido, para a gente não sentir que as coisas estão lentas. E em outros sistemas o objetivo pode ser maximizar o número de tarefas concluídas. É um balanço bem delicado. E com isso, chegamos ao nosso último grande desafio. Talvez o problema mais dramático que pode acontecer nessa disputa por recursos, o impasse, mais conhecido pelo termo em inglês deadlock. Vamos imaginar uma historinha para ficar bem claro. Temos o programa do Bob e o da Alice. O programa do Bob pede e consegue usar a webcam. Logo depois, o da Alice pede e consegue usar a impressora. Tudo certo até aqui. Só que agora vem o problema. O programa do Bob precisa da impressora, que está com a Alice. E, ao mesmo tempo, o programa da Alice precisa da webcam, que está com o Bob. E aí? Ninguém solta o que tem e ninguém consegue o que quer. Eles ficam travados para sempre. E isso, claro, tem uma definição formal. A gente diz que um conjunto de processos entrou em deadlock quando cada processo nesse grupo está esperando por um recurso que está sendo usado por outro processo do mesmo grupo. É um tipo de abraço mortal, um ciclo vicioso do qual ninguém consegue escapar sozinho. Visualmente, é fácil de entender. Se a gente desenhar um gráfico, o processo A precisa de um recurso que o B tem. Então a gente desenha uma seta de A para B. E se o processo B precisa de um recurso que o A tem, a gente desenha outra seta, de B para A. Pronto, formou um ciclo. Onde tem ciclo de espera tem deadlock, e o sistema para. Diante de um problema tão sério, como é que sistemas operacionais que a gente usa todo dia, tipo Windows e Linux, lidam com isso? Bom, a resposta é surpreendente e até um pouco engraçada. A estratégia mais comum é não fazer nada. É o que a gente chama na brincadeira de algoritmo do avestruz. A ideia é basicamente enfiar a cabeça na areia e fingir que o problema não existe, porque a chance de acontecer é tão pequena que não vale a pena o esforço para evitar. E isso tudo nos leva a uma última provocação. Uma pergunta para a gente pensar. Se o próprio sistema operacional, na maioria das vezes, decide ignorar esse problema, nas mãos de quem fica a responsabilidade de garantir que os programas não entrem nesse abraço da morte? A resposta, no fim do dia, está com quem desenvolve os programas. É um lembrete da complexidade que se esconde por trás da simplicidade das nossas telas. Valeu pela companhia e até a próxima!